Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, Prefácio e Saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos
por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como Primeira a peregrinos carta de João, e forrasteiros, capítulo 2, que vos abstenhais das meus concupiscências carnais. Estas coisas que vos combatem escrevo contra para que a não alma, pequeis. tendo E o se vosso alguém viver pecar, honesto temos entre um os advogado gentios, para com o para Pai, que naquilo Jesus em Cristo, que o falam justo. mal de E vós, ele é a como propiciação de malfeitores, pelos nossos pecados, glorifiquem a e não Deus no somente dia pelos da nossos, visitação, mas pelas também boas pelas obras de todo que em o vós mundo. observem. E nisto sabemos que o Sujeitai-vos, conhecemos, pois a se toda a guardarmos ordenação os humana seus por mandamentos. amor do Senhor. Aquele que diz que era o rei, eu conheço como superior, e não guarda que era os os seus governadores, mandamentos,
é como mentiroso, por ele enviados não está para a castigo verdade. dos malfeitores, Mas qualquer e que para louvor guarda a dos que sua fazem palavra, o bem. o amor Porque de Deus assim está é a nele, vontade de Deus, verdadeiramente que fazendo o bem, aperfeiçoado. tapeis a boca Nisto à conhecemos ignorância que dos homens estamos nele. loucos. Aquele que Como diz livres que está e não nele tendo a também liberdade deve por andar cobertura como da ele malícia. andou. Mas Irmãos, como não servos vos de Deus, escrevo mandamento honrai novo, a todos, mas o amai mandamento a antigo, fraternidade, que desde o temei a princípio Deus, tivestes. honrai Este o rei. mandamento Vós, antigo servos, é a palavra que sujeitai-vos desde com o todo o princípio temor ouvistes. ao Senhor. Outra Não vez vos somente escrevo ao bom um e humano, mandamento novo, mas também que ao é mal, verdadeiro porque nele e é em coisa vós. agradável, Porque vão alguém, passando por as causa trevas da consciência e já para a com Deus, verdadeira luz sofra alumia. agravos, Aquele que diz que padecendo está na luz injustamente. e aborrece Porque que a seu glória irmão, será essa? até agora Se está em pegando trevas. sois Aquele que ama a esbofeteados seu e irmão sofreis, está na luz. mas se E nele fazendo não o bem, há escândalo. sois Mas afligidos aquele que e o aborrece sofreis, a seu irmão isso é está agradável em trevas. a Deus. E anda Porque em para trevas, isto sois e chamados, não sabe para pois onde também deva ir, Cristo padeceu porque por as nós, trevas lhe cegaram deixando-nos o o exemplo, exemplo, para que Filhinhos, sigais as suas escrevo-vos, pisadas, porque o pelo qual seu não nome cometeu vos pecado, são nem na perdoados sua os boca pecados. se achou engano, Pais, o qual, escrevo-vos, quando o porque injuriavam, conhecestes não aquele injuriava, que é desde e o quando princípio. padecia, Jovens, não ameaçava, escrevo-vos, mas porque entregava-se vencestes àquele o maligno. que julga Eu vos justamente, escrevi, levando filhos, ele mesmo porque em conhecestes seu corpo o Pai. os nossos Eu pecados vos escrevi, sobre o pais, madeiro, para porque que já mortos conhecestes para os pecados, aquele que é pudéssemos desde o viver princípio. para a Eu justiça, vos escrevi, e pelas jovens, suas feridas, porque sois fostes fortes, sarados. e a palavra Porque de eres Deus como está em ovelhas vós, desgarradas. e já vencestes Mas o maligno. agora, não tendes ameis o mundo, voltado ao nem pastor, o que no mundo e há. bispo da vossa Se alguém alma. ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, Primeira mas carta de do Pedro, mundo. E o mundo capítulo 3. passa, e a Os sua deveres concupiscência, das mulheres mas e dos aquele maridos que cristãos, faz a vontade de Deus, semelhantemente permanece para sempre. vós, mulheres, Filhinhos, sede sujeitas sujeitas à ao vosso última hora. próprio marido, E como para que ouvistes também, que se vem algum o anticristo, não obedece também à palavra, agora muitos pelo procedimento se têm de feito sua mulher, anticristo, seja por ganho onde sem palavra, conhecemos, considerando que é já a vossa a vida última casta, hora. em Saíram temor. de nós, O enfeite mas delas não eram de seja nós. o exterior, porque se no fossem frisado de nós, dos cabelos, ficariam no uso conosco. de joias, Mas de ouro, isto é na para que se compostura manifestasse mas que o não homem são todos encoberto de nós. no coração, E vós no tendes incorruptível, a unção trajo do de um Santo espírito Espírito manso e não quieto, vos escrevi que é porque não precioso diante de soubestes Deus. a verdade, porque assim mas porque se a adornavam sabeis, também antigamente, e porque as nenhuma santas mentira mulheres vem que da verdade. esperavam em Quem Deus, é o e mentiroso? estavam Senão aquele sujeitas que ao seu nega próprio que marido, Jesus é o como Cristo, Sara é obedecia o anticristo, a Abraão, esse mesmo que chamando-lhe nega o Senhor, Pai e o da Filho, qual vós qualquer sois que filhas, nega o Filho fazendo o também bem, não tem e o não Pai. temendo E nenhum aquele espanto. que confessa Igualmente o Filho vós, tem maridos, também o Pai. coabitai Portanto, com ela com o que entendimento, desde o princípio dando honra ouvistes, à mulher, permaneça como em vaso vós, mais fraco, se em como vós sendo vós permanecer os seus o que desde o co-herdeiros da princípio graça ouvistes, da vida, também para que não permanecereis sejam no Filho impedidas e no Pai. as vossas E orações. esta é a promessa E finalmente que ele sede nos fez, todos de um a mesmo vida eterna. sentimento. Estas coisas Compassivos, vos escrevi acerca amando dos os que irmãos vos enganam, e a entranhavelmente unção que vós misericordiosos, recebestes dele e afáveis, fica em vós, não e tornando não mal tendes por mal, ou necessidade injúria de que por alguém injúria, vos ensine, antes
Mas, pelo contrário, como a sua bendizendo, unção vos ensina sabendo todas que para as isto coisas, fosse e chamados, é verdadeiro, para que e por não herança é mentira, alcanceis como ela a vos bênção. ensinou, Porque assim quem quer nele amar a vida e ver e os agora, dias filhinhos, bons, permanecei refreie a nele, sua língua para do mal, que, quando e os ele seus se lábios manifestar, não tenhamos falem engano. confiança e não Aparte-se sejamos do mal e confundidos faça o bem. por ele na sua Busque vida. a paz, Se sabeis e siga, que ele é justo, porque os olhos sabeis do que Senhor todo aquele estão que sobre os pratica justos, a justiça e os é seus nascido dele, ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Primeira Carta de Pedro, capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos,
para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder, para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Primeira Carta de Pedro, capítulo 5. Os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio, para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós, que estáis em Cristo Jesus. Amém.